O governador Ibanez Rocha e parlamentares do DF criticaram as declarações do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele chamou Brasília de Ilha da Fantasia. Foi durante um evento em Itaberaba, na Bahia, na última sexta-feira. A gente vai falar com o Yuri Ascar, ele chega trazendo os detalhes dessa história e de toda essa repercussão. Yuri, qual foi o contexto desse comentário? Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. O ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, ex-governador da Bahia, governou o estado por 8 anos, esteve numa inauguração no interior da Bahia na última sexta-feira. E o que ele disse para a plateia, para quem estava presente? Eu vou reproduzir aqui. Ele disse que era melhor a capital federal ter ficado no Rio de Janeiro ou ido para São Paulo, Minas ou Bahia. Para quem fosse entrar em um prédio da Câmara, do Senado, aqui em Brasília, antes de chegar ao local do trabalho, passasse em frente a uma favela, embaixo de um viaduto, com gente pedindo comida, com desempregados, porque ali, quer dizer, aqui em Brasília, as pessoas vivem numa ilha ilusória, disse Rui Costa, numa bolha da fantasia. E disse que Brasília é difícil, porque lá, ou seja, aqui, fazer o certo para muitos está errado. E fazer o errado para muitos é o certo na cabeça deles. De uma só vez, Rui Costa, que como ministro da Casa Civil é o braço direito do presidente Lula, ele atacou os políticos em geral e Brasília em especial. Na visão de Rui Costa, a construção de Brasília, a existência de Brasília é o que causa a má política que vemos ali no Congresso Nacional, porque os políticos não encontram o povo. Não tem nada que tenha um pingo de verdade nessa declaração do ministro Rui Costa, porque se ele descer em um ônibus na rodoviária de Brasília, ele já vê a realidade do país ali mesmo, viu, Neila? E isso foi algo lembrado por deputados distritais, deputados federais, inclusive do PT, Chico Vigilante na Câmara Legislativa, Érica Cocai na Câmara Federal, criticaram a visão de Rui Costa. Chico Vigilante chegou a convidá-lo para dar uma volta no Sol Nascente, que é considerada a maior favela do Brasil hoje. E o governador Ibanez Rocha classificou Rui Costa como um idiota. É isso mesmo. Então, para a gente ver como começa essa semana, o nível de tensão na política. E é bom lembrar que o governador Ibanez Rocha fez essa declaração depois de embates. Brasília perdeu a batalha na Câmara dos Deputados pela manutenção do atual cálculo do Fundo Constitucional, o dinheiro da União, que é repassado para o Distrito Federal. Agora, no Senado, os políticos, o governador, os deputados federais, os senadores que defendem Brasília tentam articular o retorno do cálculo inicial, porque as perdas podem chegar a 87 bilhões de reais nos próximos 10 anos, segundo os cálculos do GDF. E para o governador Ibanez Rocha, conversei com ele ontem, está claro que Rui Costa é a pessoa que está por trás dos ataques a Brasília, tanto na questão do Fundo Constitucional, como também na questão do reajuste, que seria de 18% em uma só parcela para as forças de segurança pública. Em uma reunião na semana passada, no Palácio do Planalto, o governo federal sugeriu um parcelamento em 3 anos desse reajuste das forças de segurança. Então, também eu perguntei para o governador Ibanez Rocha se o presidente Lula não estaria compartilhando dessa mesma opinião, já que Rui Costa é o ministro mais importante, mais próximo do presidente Lula. Ibanez disse que não acredita que o presidente Lula tenha nada a ver com isso e que a posição de Rui Costa demonstra um preconceito com o Distrito Federal. E isso está repercutindo, inclusive, no Congresso Nacional, porque o ministro da Casa Civil é um dos principais articuladores políticos do governo, junto ao Congresso Nacional. E a articulação política do governo está sendo bastante criticada por deputados e senadores. E eu conversei também com o líder
do maior bloco na Câmara dos Deputados, Felipe Carreiras, que é do PSB de Pernambuco, PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele também condenou essa declaração de Rui Costa e disse que isso atrapalha ainda mais uma articulação política que já está muito debilitada, muito fraca. Quer dizer, o que acontece agora, Neila, depois dessa declaração tão infeliz do ministro-chefe da Casa Civil? O presidente Lula, logo mais às 8h30 da manhã, vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi o próprio presidente Lula que chamou Arthur Lira para um café lá no Palácio da Alvorada, exatamente para tentar melhorar essa articulação, essa coordenação política do governo junto à Câmara dos Deputados. Logo depois desse café da manhã com Arthur Lira, já no Palácio do Planalto, o presidente Lula tem um encontro com o ministro Rui Costa e outros ministros. Então vamos aguardar esse encontro, está marcado para as 9h da manhã, e ver se vamos ter alguma declaração pública do ministro da Casa Civil, Rui Costa, depois de tomar um esperado, o que todos esperam, puxão de orelha do presidente Lula. Inclusive os deputados distritais do PL, Thiago Manzoni, Joaquim Roriz Neto e também o pastor Daniel de Castro, os três já enviaram um ofício ao Palácio do Planalto pedindo a demissão do ministro Rui Costa. Esse é só o começo da repercussão. Ao longo do dia vem muito mais e a gente vai acompanhar esses bastidores todos e trazer para o telespectador que acompanha a Record. Neila. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte e a sua tranquilidade é saber que aqui você vai acompanhar essa história inteirinha, detalhadamente explicada pelo Yuri ao longo da nossa programação, dos nossos jornais, do nosso portal de notícias, o R7. E incrível, Yuri, é que Brasília tem uma característica muito especial de acolher pessoas de todo o Brasil. Então a gente tem um retrato aqui do que acontece em toda a parte do Brasil. E é muito triste a gente ter que provar que Brasília também tem pessoas em situação de rua, que Brasília também tem pessoas desempregadas. A gente vive em um país, o Brasil é um país. Quanto mais a gente ficar dividindo, compartimentando o Brasil, criando polaridade, a gente perde a união e a força que tem o país inteiro. A gente tem que lutar pelo país como um todo, e não por estados, um discutindo com o outro, um achando que é melhor ou pior do que o outro. É muito triste essa discussão. Somos todos brasileiros e temos que lutar pelo nosso país.